Olá pessoal, hoje vou contar para vocês a horripilante história de Charles Domergue, um homem que comia de tudo, mas de tudo mesmo, até bichos vivos, grama, muita coisa estranha ele comia. Mas antes de começarmos com o vídeo, você que é novo aqui no canal já se inscreva, pois está por vir muita coisa ainda, tá? Muita coisa interessante. E você que já é inscrito no canal, deixe seu like para poder ajudar a gente, ok? Então vamos começar essa intrigante história. Charles Domergue foi um soldado polonês conhecido por ter um apetite anormal, que o levou a devorar gatos, ratos e a tentar devorar membros do corpo humano, tá? Servindo o exército prussiano contra a França durante a Guerra da Primeira Coligação. Ele constatou que as rações dos prussianos eram insuficientes e desertou para o exército revolucionário francês, em troca de comida, tá? Imagine a fome desse homem. Embora geralmente saudável, era vorozmente esfomeado durante seu tempo no exército francês e comia qualquer alimento disponível. Enquanto estacionado perto de Paris, foi registrado que ele tinha comido 174 gatos em apenas um ano. Embora não gostasse de legumes, comia 1,8 kg a 2,3 kg de grama por dia, caso não conseguisse encontrar outro alimento. Durante o serviço na fragata francesa Roche, tentou comer a perna decepada de um membro da tripulação, atingido por um tiro de canhão, tá? Imagine que estranho isso. Domergue agarrou o membro amputado e começou a comer, até que outros membros da tripulação tomou-lhe a perna e jogou ela no mar, tendo outros membros da tripulação impedido de comer a perna do companheiro. Em fevereiro de 1799, as forças britânicas capturaram o navio Roche e levaram seus tripulantes, incluindo o Domergue, a um campo de prisioneiros em Liverpool. O polonês surpreendeu os sequestradores em seu apetite insaciável. Na prisão, o soldado se alimentou de velas, gatos e ratos que entraram na sua cela. A polifagia de Domergue chamou a atenção de uma instituição responsável pelo Serviço de Saúde da Marinha Real Britânica no século XVIII. Eles decidiram então realizar experimentos médicos com o soldado para avaliar sua capacidade de alimentação e sua tolerância para comer coisas inusitadas. Em apenas um dia, os funcionários da organização lhe deram de comer vários quilogramas de carne crua de vaca, velas de sebo. Após ingerir tudo isso, Domergue não defecou, urinou, tampouco vomitou. Charles Domergue nasceu na cidade de Bęcz, na Polônia, em 1778. A partir dos 13 anos de idade, Domergue começou a ter um apetite incomum. Ele tinha 8 irmãos, todos com o mesmo problema desse apetite insaciável. Em suas declarações mencionou que seu pai costumava comer exageradamente, e geralmente carne mal cozida, mas era muito jovem para se lembrar da quantidade. A única doença de que Domergue tinha ciência em família foi um surto de varíola, quando ele era jovem, no qual todos sobreviveram. Apesar de sua dieta pouco usual e de seu comportamento na presença de comida, os médicos não constataram nada de anormal em seu organismo. Ele, tendo a estatura alta, tinha 1,91 m de altura. O soldado tinha cabelos longos e castanhos, olhos cinzentos e pele lisa. Domergue não mostrou nenhum problema mental, embora fosse analfabeto. Seus companheiros da tripulação e os médicos da prisão o classificaram como de inteligência anormal. Ele era muito inteligente. Ainda que ingerisse grandes quantidades de alimentos, ele vomitava apenas quando comia carne assada ou cozida. Sua pulsação era estável de 84 batimentos por minuto. Sua temperatura corporal era constante. Seus músculos mostravam uma formação regular, apesar de serem mais fracos que o normal. Embora quando estava no exército, ele andava diariamente 14 léguas, ou seja, 42 quilômetros, sem mostrar sinais de fraqueza ou de mal-estar. Outra observação médica foi seu sono. Depois de ir para a cama, normalmente por volta das 20 horas, começava a suar em profusão. Após 1 ou 2 horas sem dormir e suando, ele caía no sono e despertava por volta de 1 hora, extremamente faminto, independente do que houvesse comido antes de ir para a cama, tá? Ele acordava com uma fome voraz.
Nessa ocasião, alimentava-se exageradamente de qualquer alimento disponível, ou se nada houvesse para comer, fumava muito tabaco. Por volta das 2 horas, voltava a adormecer e despertava às 5 ou 6 horas, suando muito. Assim que ele levantava, a sudorese cessava, recomeçando quando ele dormia. Lembrando que Domere fedia muito, fedia ao extremo. Em um ano, Domere devorou 174 gatos vivos e mortos. Ele se arrependia de destruí-los, pois sentia os efeitos da tontura por qual passavam os animais em seu próprio rosto e mãos. Às vezes o matava antes de comer, mas se tivesse com muita fome, não fazia este favor, comia o bicho ainda vivo. Domere alistou-se no exército prussiano aos 13 anos, tá? E fez parte das tropas que cercaram Thionville durante a Guerra da Primeira Coligação. O exército prussiano sofria com racionamento de comida, o que para o soldado era inaceitável, de modo que entrou na cidade e se entregou ao comandante francês e recompensou com um grande melão. Domere o devorou imediatamente, inclusive comeu até a casca do melão. Então ele ganhou do general francês uma grande variedade de outros alimentos que ele comeu ali naquela mesma hora. Ele preferia a carne crua à carne cozida, tá? Seu prato preferido era fígado cru, de boi. No entanto, comia qualquer coisa que lhe dessem. Os guardas britânicos se surpreenderam com o apetite de Domere e concordaram em lhe dar o dobro de que era fornecido aos demais presos. Isto, porém, era insuficiente para saciar sua fome, com que grande quantidade de alimentos foi sendo aumentada, até chegar a ser equivalente à ração de 10 homens que comiam por dia, tá? Naquele tempo, as rações eram pagas pela nação em cujo exército os prisioneiros tinham servido, tá? A ração padrão de um soldado francês consistia em 740 gramas de pão, 230 gramas de legumes e 57 gramas de manteiga, ou 170 gramas de queijo. Domere permaneceu faminto e há registros que se alimentou de um gato que pertencia ao campo de prisioneiros e de pelo menos 20 ratos que entravam na sua cela. Também tomava os medicamentos dos prisioneiros que se recusavam a ingeri-los, sem aparentemente sofrer efeitos decorrentes disso, e chegou a comer as velas de onde estava aprisionado. Além disso, quando acabava a cerveja, optava por tomar uma grande quantidade de água junto com a comida. A avidez com que devorava a carne, meus amigos, quando seu estômago não estava empanturrado, se assemelhava à voracidade de um lobo faminto, arrancando e engolindo sua iguaria. Quando sua garganta estava seca, pelo exercício contínuo de ficar mastigando, ele arrancava a gordura das velas entre os dentes, o que faz com que 3 dentadas, envolvendo o pavio como uma bola, e com corda e tudo ele comia, engolindo de uma vez. Se não há outra opção, é capaz de comer grandes quantidades de batatas ou nabos crus. Porém, sua escolha nunca provaria pães ou vegetais. Ele nunca comeria isso, pão ou outro tipo de vegetal. A causa do apetite de Domere é desconhecida. Apesar de existirem outros casos documentados de comportamentos similares naquela época, somente o soldado francês Tahari, que nasceu em 1772 e morreu em 1798. Ele foi autopsiado no momento contemporâneo. Não há casos extremos de polifagia, como desse soldado polonês. Sabe-se que o hipertiroidismo pode induzir grande apetite e uma rápida perca de peso. E Bodesson, 2006, especula que Domere possivelmente sofresse de danos na amígdala e no núcleo ventromedial. Sabe-se que o problema na amígdala e no núcleo ventromedial pode induzir a polifagia em animais. O que é a polifagia, meus amigos? Na medicina, polifagia, às vezes conhecido como hiperfagia, é um sinal médico que significa fome excessiva e ingestão anormalmente alta de sólidos pela boca. Não existem informações sobre o que aconteceu com Domere após os experimentos médicos, assim como os demais prisioneiros da fragata Roche. Após sua libertação, nem se sabe se o soldado retornou à França ou à Polônia, ou se continuou em Liverpool. Seu caso voltou a ser noticiado em 1852, quando Charles Dickens escreveu sobre Domere.
Ele escreveu o seguinte, tá? Agora, na minha opinião, um homem como este jantando em público no palco de Drury Lane atrairia mais que um ator de tragédias que mastiga as palavras sem substâncias em lugar de um bife saudável. Vou contar para vocês um pouco sobre o Tahari, tá? Tahari também sofria dessa mesma doença de Domério. Ele foi um soldado francês que, de maneira semelhante a Domério, apresentava casos absurdos de alimentação. Seus pais não tinham condições alguma para sustentá-lo, e ele fugiu de casa ainda adolescente, tá? Posteriormente, ele viajou para Paris e ingressou no exército revolucionário francês, em plena guerra da primeira coligação. Contudo, diferente do polonês, Tahari não proporcionava rações suficientes para satisfazer seu apetite, tá? Mais tarde, ele se hospitalizou e realizaram experimentos médicos com ele, da mesma forma que Domério. Porém, o Tahari queria se curar dessa tal fome insaciável dele. Durante alguns testes, consumiu o equivalente a 15 almoços, além de devorar gatos vivos, serpentes, lagartos e cães pequenos. Tem-se conhecimento ainda que Tahari comeu uma enguia viva inteira, sem mastigar. Seu caso médico tinha várias semelhanças com o de Domério, principalmente no fato que nenhum deles apresentou qualquer indício de doença mental. No entanto, Tahari tinha uma estatura média, enquanto Domério era muito alto. No caso do polonês, não há informações sobre o que aconteceu após os experimentos. Tahari decidiu submeter a qualquer procedimento que erradicasse seu apetite voraz, tá? Portanto, ele foi tratado com láudano, pílula de rapé, vinagre e ovos cozidos. Todavia, nenhum deles funcionou e ele não conseguiu manter uma dieta equilibrada. Desesperado, o soldado francês chegou a beber sangue de outros pacientes no hospital e a devorar cadáveres que estavam no necrotério do edifício. Esse fato levou a ser expulso da instituição médica. Mais tarde sofreu de tuberculose e morreu em 1798. Então, pessoal, o que acharam desses dois, Tahari e Charles Domério? Já ouviram falar deles? Será que é algum caso raro de hipertiroidismo? O que vocês acham? Deixe nos comentários se conhece algum caso assim. E você que gostou do nosso vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. Dê uma força pro canal, galera, que está crescendo cada vez mais. Abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.